doutor Roberto. Muito prazer. Vamos lá. Tá bom? O prazer é todo nosso. E muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Com muita honra, satisfação, não é? E Deixa eu cumprimento todo o seu time aí, que está presente, né? E é um prazer. Geralmente a gente manda um livro para alguém e o livro é colocado numa estante, ou é lido, ou, enfim, ou então alguém até elogia muito o livro, mas pela primeira vez alguém vai enfrentar o meu livro. Imagine, doutor. E deixa eu lhe falar com muita humildade e franqueza, né? Aqui no escritório nós apoiamos um blog que chama Livre Estância e nós trabalhamos alguns livros, já como eu lhe falei, do professor Castro Neves, da Tavênia do Ministro Barroso, e né, já conheci o senhor pelos trabalhos tão íntimos aí nos trabalhos, né, no livro Direito Sumular, Processo Civil Constitucional, e eu adquiri esse livro. E eu fiquei encantado assim no único sábado, como eu lhe falei. E daí tomei a liberdade de escrever ao senhor aí para a gente compartilhar o seu conhecimento e sem maiores delongas, assim, em razão do horário, eu vou passar a palavra à Vanessa, minha irmã, que vai conduzir os trabalhos, né? E que o livro, assim, eu rendo as minhas homenagens. Eu deixo aqui de apresentá-lo formalmente, doutor, professor Roberto Rosas, né? O senhor é tão íntimo nos livros, mas tão distante no dia a dia, porque acredito aí que todos que estão conosco leram a sua obra, têm conhecimento da sua experiência, então, até em respeito à sua pessoa, eu não vou ler o seu currículo que dispensa comentários, né? E agradecer mais uma vez a sua presença. E, Vanessa, se você quiser conduzir. Obrigada, Tuco. Então, doutor Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Até que enfim estamos falando, né? Agora você está meu amigo. Então, é um prazer tê-lo conosco. O nosso Clube do Livro funciona assim. A gente sempre escolhe um livro, né? E o livro escolhido foi o seu livro. Então, esse livro, Lembranças do Mundo Jurídico, e a gente permitiu que as pessoas se inscrevessem. Então, eu já tenho algumas pessoas que se inscreveram para dar sua opinião, para fazer perguntas, e ao longo do debate fica a palavra aberta para quem quiser contribuir, só levantar a mão. E eu queria colocar para o senhor que a gente tem aqui, dentro do Clube do Livro, advogados, estagiários e até membros do nosso administrativo. Então, o Clube do Livro é aberto para o escritório inteiro, porque a gente entende que é uma experiência que todo mundo deve participar. Então, já sem me demorar muito, né? Só queria contar para o senhor que eu sou a coordenadora do Núcleo de Direito de Família e Sucessões. A gente aqui é dividido em núcleos, e o senhor vai ver que tem pessoas das mais diversas áreas. Então, eu vou passar já a palavra para o doutor Elton, né? Que vai fazer uma pergunta para o senhor. Ele se apresenta, Elton, conta um pouquinho de você e já faz a tua pergunta, tá bom? Tá bem, Vanessa, boa tarde, doutor Roberto. É uma honra tê-lo aqui conosco. Como a Vanessa falou, eu sou advogado aqui no escritório, eu cuido das áreas de direito público, né, administrativo e tributário, e eu tenho interesse especial no processo civil, né? Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, leciono a matéria na graduação, né? E fiquei encantado em ler as suas experiências na formação dos cursos de mestrado, e por essa vivência, né, nos tribunais superiores, e que também é uma área específica assim que eu tenho muito interesse, muita dedicação, né, junto com o Guilherme, agora aí com a nossa unidade de Brasília, é algo que, se eu pudesse, eu trabalharia só nisso. Mas falando então aqui, cumprimentando o senhor pela obra, me chamou a atenção aqui, dentre diversos pontos, né, que no capítulo 5, o senhor faz algumas homenagens a importantes ministros do STF, né, cada qual com sua importância, ministros Pedro Lessa, Filadelfo Azevedo e Orozimbo Nonato, né?
E aí o senhor fala da importância do voto vencido, né, do seu papel para a evolução não só jurisprudencial, mas também legislativa, né? O senhor lembra também do exemplo mais recente do ministro Marco Aurélio, né, que também era emblemático. E o senhor toca na questão da jurisprudência defensiva, tá? E aqui trazendo para o meu ponto de interesse, especificamente na questão da admissibilidade recursal, e aí o senhor resgata a questão histórica, né? Que essa figura da admissibilidade foi criada numa reforma do judiciário lá nos anos de 1950 por uma comissão de notáveis. E aí o link que eu fiz, né, foi com o CPC de 2015, porque na sua redação originária, e aqui me permita externar uma opinião pessoal, né, em boa hora, o CPC de 2015, ele acabava com esse juízo prévio e precário de admissibilidade nos TJs e TRFs, né? Só que o que aconteceu? Ainda durante a vacatio legis, né, o CPC sofreu a sua primeira reforma e, em março de 16, quando ele passa a vigorar, ele já, então, entra em vigor com o modelo antigo que nós vivenciávamos aí desde essa reforma lá na década de 50. E, pelo que eu li, né, na época, argumentou-se que isso implicaria uma carga muito grande de trabalho para o STJ e para o próprio STF. Então, em poucas palavras, a justificativa para a manutenção foi essa, né? E aí eu queria ouvir do senhor, né, com toda essa experiência de vivência, de pesquisa nos tribunais superiores, o que hoje ainda justifica essa dualidade de admissibilidade recursal e como isso impacta a prestação jurisdicional lá pelos tribunais superiores. Elton, parabéns pela sua pergunta. Ela é muito interessante e ela se envolve, no fundo, nessa chamada jurisprudência defensiva. Quer dizer, não é uma jurisprudência, são atitudes defensivas de redução de trabalho ou de se afastar do trabalho. Porque, na verdade, o que se provoca sempre é encontrar um obstáculo para que os processos sumariamente sejam trucidados, porque não são nem examinados. Até 1957, havia uma liberdade, a interposição do recurso extraordinário, isso é um tempo antigo, né? E ele subia automaticamente, como sobem as apelações. No prazo, paga as custas, subam. Aí veio a criação da figura do juízo de admissibilidade pelo presidente do Tribunal de Justiça. O que é que se colocou nesse momento? Realmente, os tribunais de justiça, os presidentes, eles examinavam admissibilidade ou não, porque também é uma zona muito cinzenta o que é juízo de admissibilidade, qual é o grau de discricionariedade que tem o presidente do Tribunal de Justiça para admitir ou não. Ele não simplesmente diz está no prazo, tempestivo e paga. Não, ele faz vamos dizer, uma delibação, um toque superficial das questões, vamos dizer, da divergência, da ofensa para admitir. Então, isso cresceu intensamente e começou, o Tribunal, por exemplo, de São Paulo passou a ter assessoria para exame da admissibilidade. Com o tempo, nós verificamos que só servia para entorpecer o processo, demorar. Por quê? Era denegada a subida, então vinha o agravo de instrumento. Aí é que vem a arma defensiva. No meio desse agravo de instrumento tem carimbo ilegível, falta peça que não era bem copiada, a cópia saía ilegível. Então, 1000 estratagemas que eram colocados nos tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal, depois do Superior Tribunal de Justiça, de discutir se a guia estava certa ou não estava certa, se o pagamento devia ser R$10 e pagou só 9, era um absurdo completo.
Chegou-se a um ponto que, no Supremo Tribunal, a presidência criou um núcleo dos exames dos agravos. Mas qual era a função desse núcleo? Barrar os agravos. Então, um dia a presidência comunicou que 20 mil agravos foram derrubados assim. Não vou nem falar no tempestivo, que é um caso raro, mas o carimbo, a elegibilidade, não elegível, o documento, enfim, uma série de estratégias colocadas para não examinar sumariamente as questões. Veio o projeto Código Civil, que realmente entendeu que o agravo do instrumento era um mero obstáculo que se colocava para o exame do recurso especial e do recurso extraordinário, porque, afinal de contas, sempre havia o agravo de instrumento, ainda que ele fosse muito dificultoso, porque tirar cópias, e alguns faziam o seguinte, tirava a cópia de capa a capa, e eu fui advogado numa brincadeira dessa, tirar a cópia de capa a capa, na origem, e o processo chegar aqui, escapou no meio uma peça, num processinho de um banco que era de 300 milhões de reais. Faltou uma peça, e o relator vem, faltou a peça. Foi uma batalha para superar essa. Então, o projeto Código Civil veio e fazendo uma ligação direta, interposição contra razões e admissibilidade, pronto, subia imediatamente. Aí o STJ chegou a uma conclusão de que realmente uma grande massa, diziam 40%, não interpõe agravo da denegação. Então, haveria necessidade do agravo para criar um obstáculo. Ora, eu acho que esse número não está certo, não é bem isso, porque muito mais dificuldade havia no agravo de instrumento, tirar aquela tralha toda de papel de cópias. Ali, sim, que era um obstáculo de você perder tempo de fazer aquilo tudo. Hoje, não. O presidente do tribunal não admite o recurso especial, não admite o recurso extraordinário. Quem já tem a peça pronta já faz o agravo. Mas aí vem outro problema. Quando você vem com o agravo, ele se não enfrentou todos os fundamentos. E, às vezes, São Paulo não tem admitido que não enfrentou todos os fundamentos. Aqui também. Eu peguei aqui uma fase que estavam dizendo que não enfrentou os fundamentos constitucionais. E eu tive um caso que eu disse, não tem um fundamento constitucional nenhum, ninguém falou disso. Tal avalanche de negativas. Aí, diante dessa circunstância fática e numérica que o STJ levou, que eles fizeram um projeto e alterou logo de saída o Código de Processo Civil para acrescentar o quê? Mais o agravo direto, que apenas é mais um obstáculozinho que se coloca, porque no agravo ele só servirá para impugnar isso aí. Não enfrentou todos os fundamentos, não enfrentou todas as arguições, que geralmente não há nenhum segredo nos despachos, todo mundo sabe nessas decisões presidenciais, que aquilo é uma chapa que já está montada e, principalmente, com base na súmula 7, que é a pior de todas que você tem, porque súmula 7, tudo é fato. Eu não quero reexaminar fato, mas aqui, às vezes, você vê escancaradamente que examina uma cláusula contratual. Então, eles não... É súmula 5, mas, quando eles querem, eles examinam. Portanto, essa mudança, ela não vem para lugar nenhum, e até de duvidosa constitucionalidade à luz do princípio da celeridade processual, da razoável duração do processo. Porque a cada obstáculo que você coloca para uma demanda é um obstáculo para a celeridade processual e para a rapidez do processo. Então, você coloca o agravo interno, tem que ouvir a parte contrária e ainda tem que ter a decisão que manda subir, mas se olhar as decisões, demora 1 mês, 2, para mandar subir aquilo que é o óbvio, que é para subir mesmo, não é? Então, eu acho que foi um retrocesso dentro de um princípio geral que nós temos que ter,
de que o processo caminha para frente, o processo é para atender as partes, é para fazer justiça, e não uma loquacidade, ou então um jogo, como o Calamandrei fala, de um processo como um jogo, mas jogo, sim, de contraditório, de defesa, de uma parte e da outra, e não de obstáculos que o judiciário coloca para não examinar as questões. Então, eu acho que foi um retrocesso que não leva para lugar nenhum, e a Márcia chega aqui de agravos, na verdade, que o próprio relator aqui, no STJ, já podia examinar diretamente como ele examina, entre aspas, o agravo que foi interposto. O mesmo agravo que está ali é o recurso especial. E, diga-se de passagem, esses agravos são terrivelmente difíceis, porque, como as decisões são sintéticas, e, olha, disse, tal, tudo igual sempre, você não tem como agravar, porque, na verdade, você não vai defender o recurso extraordinário, você vai se contrapor à decisão denegatória da subida. E, portanto, aqueles fundamentos, né? Como eles não têm, ou são sintéticos, ou sumíticos, o que é que acontece? É uma luta, o agravo. Parabéns pela sua impugnação, que eu acho que ajuda, e num dia nós voltamos ao direto. Aliás, só um ponto que isso se insere. Nós tivemos mais uma reforma processual, como das reformas do judiciário, que são meramente cosméticas. O que está faltando no Brasil é uma reforma processual objetiva, clara, porque nós temos no Brasil um pressuposto da ampla defesa. O que é ampla defesa? Excesso de recursos, excesso de possibilidade. Então, eu acho que não é o excesso de recursos, o excesso de possibilidade, que, na verdade, vai dar segurança jurídica e vai dar justiça. Porque, afinal de contas, se nós formos cada um desconfiando do outro, Tribunal de Justiça do juiz, o superior do Tribunal de Justiça e o Supremo do Superior Tribunal de Justiça, temos que levar ao Papa a próxima instância, porque, afinal de contas, todo mundo está errando. Pode ser que o Papa, com a sua infalibilidade, não entre nesse erro. Então, nós participamos dessa ideia de uma ampla sujeição de possibilidades de recurso, quer dizer, há um pouco formação italiana, que também é outro viés complicado. Mas nosso processo brasileiro civil era bem francês, mais cartesiano, mais objetivo. A partir de 1939, por influência da famosa Escola Paulista de Processo, que era dos italianos, nisso aí Liebman e vieram para o Brasil e inseriram uma política da controvérsia, do debate. Olha, a controvérsia e debate é no futebol, é nos jogos, e não no processo. Que eu quero é decidir o meu caso, entregar ao meu cliente uma resposta, e não infinitamente. Obrigado, professor. O senhor me fez lembrar até o texto do professor Ovídio, né? Ovídio Batista falava da plenitude da defesa, que redundava nisso que o senhor falou, né? Nessa ampla defesa e decisão e efetividade acaba ficando de lado, né? A gente viu que nós temos um código novo que fala de primazia da realidade, né? Do mérito sobre essas questões formais, mas, infelizmente, a cultura ainda é aquela anterior. Muito obrigado, professor. É muito bom ouvi-lo. Elton, só acrescentando aí, nas reformas, não foi essa do ministro Fux, que, em parte, prevaleceu, o Congresso enfiou muita coisa, e muita gente paralela, tem um deputado, um senador para apresentar propostas. E aí foram entrando temas que, às vezes, não fecham. Mas há também o vício brasileiro, que é um colonialismo cultural, em geral, de dizer que é culto, mas culto com a cultura estrangeira, de trazer regras e técnicas, enfim, estrangeiras para o direito brasileiro. Essa aqui é a verdade.
A massa brasileira de processos é do processo simples. Mas eu digo o seguinte, no processo civil brasileiro, se você vai cobrar um chequezinho de R$10, vai demorar tanto quanto um processo de R$1 bilhão. É a mesma coisa. Você não tem como resolver coisas simples como a gente olha no sistema americano do martelo, de decidir prontamente. E outra coisa que há aqui no Brasil é não se prestigiar o juiz de direito. O juiz erra como ser humano, como o desembargador erra, o ministro do STJ, do Supremo, todo mundo erra, pode errar, mas se você, dentro dessa massa, você tem que dar ao juiz uma plenitude para ele resolver aquela questão imediata que não pode admitir nem recurso. O duplo grau, mas duplo grau, na verdade, não está escrito em lugar nenhum. Nós já tivemos na Justiça Federal uma época de um valor da causa sem recurso. Era um tipo na época eram OTNs, ORTN, que era o valor da causa que terminava no juiz. E o Supremo disse que era constitucional e não estava desrespeitando o princípio do duplo grau de jurisdição. Que, aliás, esse duplo grau, se você ler a Constituição, não está escrito. Se diz o seguinte, pelo grau de duplicidade das instâncias, então adotamos o duplo grau de jurisdição. Não, o duplo grau entra aí por analogia, por princípio geral, porque você tem, por exemplo, um mandado de segurança contra o presidente da República no Supremo é instância única. Um mandado de segurança contra a mesa da Câmara, do Senado, no Supremo Tribunal é instância única. Então, não tem duplo grau, né? Muito bom. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço as suas considerações, doutor, e vou passar a palavra, então, para o Pedro, para fazer a sua pergunta. Pedro. Boa tarde, doutor Roberto. Me chamo Pedro, como a doutora Vanessa já adiantou. Eu atuo aqui no escritório no setor de bancário e de negócios e, bom, eu achei muito interessante a leitura do livro, principalmente porque recentemente eu me formei no ano passado, e muitos dos autores que o senhor menciona no início do livro, eles foram, assim, nossa, poucas vezes citados em aula, e eu não tinha quase nenhum conhecimento sobre a história desses autores. Então, foi muito interessante poder ter conhecimento desses fatos e até trazer aqui para o escritório, comentar com os colegas e amigos aqui sobre algumas questões bem interessantes do livro. Mas agora, passando a pergunta, é uma pergunta um pouco envolvendo o atual contexto político do Brasil, que é o seguinte: no capítulo 26 do livro, o senhor trata das pressões e contratempos políticos vividos pelo Supremo Tribunal Federal. E o senhor também já adianta que a Suprema Corte só deve atuar mediante provocação, e nunca de ofício. E, nesse panorama, o senhor cita diversos casos enfrentados pelo STF desde 1891, até chegar ao período da ditadura militar, que se desencadeou após 1964. E, nesse período, é muito interessante que é uma narrativa muito viva do que aconteceu ali, e são mencionadas algumas questões que são mencionadas hoje em dia. Por exemplo, ameaças de fechamento do tribunal, cassação ou aposentadoria dos ministros, e até ameaça de execução do presidente do STF, que na época era o Ribeiro Costa. E, mais adiante no livro, o senhor comenta no capítulo 49 das crises e propõe algumas sugestões para enfrentar períodos de crise. E, diante de todas as questões tratadas no livro, eu queria trazer para os dias atuais essas ameaças que o Supremo Tribunal vem rotineiramente enfrentando, e queria que o senhor avaliasse qual é o papel do Poder Judiciário nas eleições, se esse papel vem sendo cumprido pelo Supremo Tribunal Federal, se atualmente nós vivemos um período de crise semelhante ao que antecedeu a ditadura militar, e se o senhor entender que enfrentamos uma crise, como que poderíamos enfrentá-la? Seria essa a pergunta. Ô Pedro, muito bem. Muito obrigado pela leitura. Descobri um leitor do meu livro, não é? Então, muito obrigado. Ô Pedro, os poderes
na verdade, aqui no mundo, né, eles naturalmente têm as suas características e o que nós chamamos na Constituição de interdependência e harmonia, mas a interdependência estão ligadas. Mas isso é uma ligação, muitas vezes, tênue, difícil, porque cada um está num setor, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o judiciário, na verdade, ele aparece na tripartição para exatamente coibir as posições dos outros, para enfrentar os outros. Porque quando você tem o litígio entre Joaquim e Manuel, o judiciário pode resolver bem, porque o atrito é entre duas pessoas, portanto, se resolve. Agora, quando você tem um poder contra alguém ou contra um sistema, enfim, vamos dizer, o legislativo ou o executivo, você tem que encontrar no judiciário a contraposição e enfrentar essa ameaça que alguém está sofrendo, ou um sistema, uma sociedade, um país, um Estado, enfim. Aí é que vem o choque. Vem o choque porque aqueles que não aceitam, e diz a intromissão do Poder Judiciário naquilo que o Judiciário deve fazer, qual seja, enfrentar o abuso, a ameaça, a violação do poder, uma lesão a um direito, ameaça à lesão de um direito. Enfim, isso no mundo não se entende. Eu vou te dar só um exemplo agora. A Suprema Corte Americana revogou a antiga proibição do aborto. Está havendo uma pressão nos Estados Unidos na porta dos juízes da Suprema Corte que votaram a favor da maioria. Meu filho está nos Estados Unidos, me informou ontem, esteve na casa, pegaram o cara com metralhadora na porta do juiz. Quer dizer, estão falando dos Estados Unidos, não estão falando na Turquia do Erdogan, nem na Hungria daquele outro ditador. Aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte, nosso Supremo Tribunal, enfrentou inúmeras pressões, muitas pressões fortes. Nós tivemos lá no início da República o Marechal Floriano, que era um tremendo ditador. Ele era tão ditador que ele indicou um médico para o Supremo Tribunal Federal e um general. Ele indicou. Naquela época, o Senado, o indicado assumia e o Senado aprovava depois. O que aconteceu é que eles assumiram, acho que nunca botaram a mão no processo, depois o Senado rejeitou a indicação de um médico e de um general. Ele dizia que a Constituição de 1891 dizia notório saber, não falava em jurídico. E aí o Marechal Floriano, jurista de escola, disse, não, eu estou nomeando quem eu quero. Eu acho que eles são bons no notório saber, cultura, geral, aquela coisa toda. Bom, depois veio, como está hoje, notório saber jurídico. Bom, então, ao longo do tempo, muitas guerras o Supremo Tribunal enfrentou, como eu conto aí no livro. Por exemplo, já mais tarde, o Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República, mandou uma mensagem ao Supremo dizendo que não ia cumprir uma decisão sobre mesa da Câmara do Rio de Janeiro. O Supremo decidiu qual era a mesa que ia presidir. O Marechal Hermes da Fonseca disse que não ia cumprir. E o Pedro Lessa reagiu em sessão terrivelmente. Então, vem pressões assim. A Constituição de 91 não tinha tempo de aposentadoria, era com o sistema americano enquanto bem servir. E 1934 fixou 75 anos a idade de aposentadoria. Getúlio Vargas, em 1937, a Constituição 37, ditatorial, reduziu esse tempo para 68. Sabe qual foi a consequência? Ele aposentou 3 naquele dia. Eles tinham mais de 68 e aposentou 3. Aí viemos por aí afora de pressões enormes até chegar nesse período de 64 em diante, que foi um período duro, onde 3 ministros foram aposentados, o presidente pediu aposentadoria em protesto, então as pressões são grandes.
Essas de hoje são pressões que, naturalmente, elas podem ser até politicamente explicadas na contraposição do presidente da República com o Supremo, porque o Supremo não está atendendo aquilo que eu disse inicialmente. Nessa contraposição, quando o Supremo vem e decide, o Poder Executivo, principalmente, não resiste. Como vai dar uma liminar, como vai decidir dessa maneira, isso é uma invasão. Aliás, diga-se de passagem, a liminar é uma das coisas mais horríveis para o administrador público. Seja o chefe da portaria de um lugar, você der uma liminar contra ele, ele fica indignado com o juiz. Como uma liminar? E isso, então, o que acontece hoje? Eu acho que essa pressão que é feita é uma pressão que a sociedade está entendendo, não é? É uma pressão política muito forte, mas o Supremo tem sabido enfrentar, dentro dessa linha que você colocou. O Judiciário, em geral, e o Supremo em particular, não decide de ofício. Ele não pode se reunir lá e vamos decidir hoje que o Pedro não vai ser mais advogado. Não existe essa figura no ofício. Ele decide mediante provocação. E isso é que está havendo hoje um problema muito sério. Todas as vezes, qualquer ato do presidente da República, os políticos tiram, ao invés de enfrentar na Câmara e no Senado, eles vão e propõem alguma medida judicial para discutir o presidente da República. E o Supremo é obrigado a enfrentar, muitas vezes, com quem provocou tem razão, e o Supremo vai dar. Então, esse confronto que é antigo e tem que ser bem administrado, com muita paciência, e, na verdade, esperando que a sociedade saiba distinguir o que é pressão e não bater palmas, né? Com certeza, doutor Roberto. E, enfim, é muito interessante ouvir esses comentários e queria reiterar que a leitura realmente foi muito boa. Muito obrigado. Não, só, Pedro, está faltando só um detalhe. Você falou do processo eleitoral. E eu vou falar não só porque eu fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral pela classe dos advogados, fiquei 7 anos lá, peguei o que era antigamente o processo eleitoral, fraude à vontade, e depois da urna eletrônica, que acabou você enxertar, chamava-se emprenhar a urna, botar os votos que queria lá dentro para determinado candidato, fazer o mapa de votação, fraude para todo lado. Isso, a urna eletrônica acabou. Essa consciência, quem conheceu o sistema anterior e conhece o outro, não tem a menor comparação. A Justiça Eleitoral praticamente administra a eleição. Antigamente, tinha que correr atrás das falsidades e das fraudes que ocorriam no Brasil inteiro. Então, o processo eleitoral está aí, está seguro, a urna eletrônica é eficaz, é sensacional, ela é avançadíssima. A gente compara, por exemplo, com o sistema americano. O sistema americano não tem urna eletrônica nacional, que não pode ter. Essa aqui é a grande verdade. Alguém diz, não, mas o americano até hoje não fez. Não, que o processo eleitoral americano é estadual. Cada estado tem um sistema de votação, de apuração. E, enfim, não dá para fazer como nós fazemos aqui no Brasil, que é o nacional. E, portanto, do Acre ao Rio Grande do Sul, temos uma unidade, e, por isso, pode fazer uma lei idêntica para todos. Mas que o processo é seguro e o Tribunal Superior Eleitoral administra muito bem, e a Justiça Eleitoral brasileira é muito preparada, porque, na verdade, você tem presidindo, a gente vê por aí, Colômbia, outros países, Peru, é um núcleo que toma conta da eleição. Eu nem sei como é que é formado esse núcleo. São pessoas que são agregadas para tomar conta. Aqui não, é um juiz de direito, um homem que fez concurso, é da carreira, tem um compromisso muito grande e, portanto, é um grande técnico, isento da política, como é próprio do juiz. Roberto, a gente agradece muitas considerações, é muito importante. Isso foi
Questão muito boa do seu livro, a gente conhecer a história, né? Porque para vários, a maior parte aqui da nossa equipe é muito jovem e acha que esse momento é um momento único, e lendo o livro nós percebemos que várias vezes tivemos momentos parecidos. Então a gente tem que aprender com o que aconteceu. Não, e vamos continuar, que outros virão assim, né? Outros problemas que já correram. Verdade. Eu vou passar a palavra agora para o Cláudio, que tem mais uma pergunta para o senhor. Roberto, boa tarde. Meu nome é Cláudio Berti, eu sou sócio do escritório e atuo na área de reestruturação de empresas. Primeiramente, eu quero dizer para o senhor que é uma honra ouvi-lo, né, parabenizá-lo pelo seu livro e externar minha admiração à sua pessoa como jurista e advogado. Bem, no capítulo 27 do seu livro, intitulado de A Ignorância sobre o Judiciário, o senhor aponta ser indiscutível o desconhecimento do brasileiro sobre a história das instituições em razão da falta de cultura e do cultivo de tradições. Também o senhor destaca que a pior parcela ela fica para o judiciário. Bem, atualmente nós percebemos que a ignorância e o desconhecimento mencionados pelo senhor são materializados pelos constantes e duros ataques ao judiciário, especialmente ao STF, mediante discursos, em sua grande maioria, politizados e rasos, né, sem qualquer fundamento. Dentro desse contexto, e entendendo que o que vem ocorrendo demanda atenção e vigilância, especialmente para a manutenção do Estado Democrático do Direito, eu indago o senhor qual a sua opinião e sugestão sobre as medidas que podem ser adotadas para o aumento da credibilidade do Poder Judiciário perante os próprios os jurisdicionados e a população. Cláudio, muito bom. Esse capítulo é interessante eu inserir, porque é uma verdade. Dos três poderes, o mais desconhecido é realmente o judiciário. E você pode até dizer por quê. Você vota para prefeito, para governador, para presidente da República, vota para deputado, vereador, enfim, o legislativo, e não vota para o juiz, desembargador, os ministros, enfim. Há uma conjuntura, pela própria estrutura, não tem esse sentido, que eu, às vezes, acho exótico determinadas pessoas falam assim: eleição para o Supremo Tribunal Federal. Eu sou candidato a ministro do Supremo Tribunal, vou correr o Brasil fazendo comício, dizendo que eu vou ser bonzinho, vou ser ótimo e tal, afinal de contas. Na verdade, essa ignorância e esse desconhecimento parte desse ponto central. Quer dizer, o juiz é um homem que tem uma formação e um acesso diferente dos outros. Portanto, mas a sociedade sabe que existe uma justiça, existe um judiciário, enfim, qual a sua finalidade de resolver os problemas, as questões, as lições. O que falta e o que nós podemos fazer, nós, advogados, nós do mundo jurídico, nós temos um compromisso muito grande aí, não com a nossa vida de advogado, ou do juiz da vida do advogado, dos processos dele, do juiz, mas também com o Estado Democrático de Direito. Nós estamos inserindo nisso aí. O dia que falta um Estado Democrático de Direito, a primeira parcela que vai embora é do advogado, segundo a sociedade. Eu cobro muito da participação do advogado nesse aspecto. Eu fui do Conselho Federal da OAB há 20 anos. Então, sempre bati nisso. Quer dizer, o advogado não está somente naquilo que é a OAB, estou fazendo crítica atual, a crítica é antiga, só pensar no advogado. Mas também não pode estar pensando no sistema político, porque a OAB não é partido político. Então, não vamos embaralhar as estações, que cada um fica no seu setor. Mas como há uma omissão muito grande do sistema partidário brasileiro, um país que tem 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral não tem partido. Não é possível que você tenha 32 ideologias, 32 pensamentos, 32 vertentes ideológicas, absolutamente. Então, é muito importante nós provocarmos o advogado
naquilo que ele deve participar. A OAB tem um papel muito importante nisso, de provocação não ideológica. Nós não somos de esquerda ou de direita, nós temos que defender o Estado Democrático de Direito. E, por isso, o advogado vai dar a sua parcela na sua vida em geral, não é? Naquilo que ele pode dar, naquilo, por exemplo, de criticar o judiciário, participar do judiciário, de participar da elaboração de leis, que nós, advogados, participamos. Claro, você vai dizer, sim, mas eu voto para o deputado e senador exatamente por isso que eles são meus representantes. Mas eu sou obrigado a ajudar o legislativo na elaboração das leis, principalmente aquelas técnicas que nós vamos nos aproximar, vamos dizer, o Código de Processo Civil, por exemplo. Enfim, eu acho que o advogado é um grande participante disso aí, com isenção e não com faciosismo. Eu sou da esquerda, então eu tenho ódio da direita. Eu sou da direita, tenho ódio da esquerda. Não, esse maniqueísmo político não leva a lugar nenhum. Houve um grande pensador espanhol chamado Ortega y Gasset, diz que isso é hemiplegia política, você só pensa de um lado, quando você tem que pensar no país, no Brasil, no Estado Democrático de Direito. Então, todos nós do direito, temos que ter essa participação. Agora, eu digo isso também, Cláudio, em relação aos magistrados e ao Ministério Público. O advogado está aqui na OAB, no seu escritório, na sua vida, mas o juiz, na sua atividade, ele deve se aproximar de tal maneira da sociedade, de colaborar intensamente com o seu trabalho, com a sua participação, para que se diga, olha, existe um poder judiciário no país. Ele atua, ele trabalha, e, por isso, ele está colaborando no Estado Democrático de Direito. E o Ministério Público. O Ministério Público, depois de 1988, depois da Constituição, cresceu muito, muitas vezes deturpado, em termos principalmente em relação à improbidade administrativa. O Ministério Público Estadual e nos locais, ele é muito duro na improbidade administrativa e transforma o administrador num delinquente. Hoje melhorou com essa lei que mudou a improbidade administrativa, exigindo dolo para a caracterização da improbidade administrativa. Antes, não. Qualquer deslize era improbidade. E isso colocando em xeque até o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, antes de mais nada, o administrador é um ímprobo. E, portanto, ele não tem probidade. E, por isso, preliminarmente, vamos desconfiar dele. Aí não há Estado Democrático de Direito, porque ninguém vai querer ser administrador. Então, na conclusão, para a sua resposta importante, tem que haver a colaboração nossa, advogado, Ministério Público, a magistratura, para que a gente mantenha essa chama viva aí do Estado Democrático de Direito. Doutor, muito obrigado. E achei brilhante a menção que o senhor faz das palestras do então ministro do STF, Aliomar Balheiro, né? Então, essa questão está mais do que viva atualmente, né? Então, se nós fôssemos considerar, seria de extrema importância os ministros do STF atualmente proferirem palestras nesse sentido, né? No sentido de conscientizar a população da importância do STF. Muito obrigado, doutor. Cláudio, sobre esse livro, o ministro Aliomar Balheiro foi um político, mas ele, ao mesmo tempo, ele era professor de direito tributário, né? Antes chamado de Ciência das Finanças, na Bahia e no Rio de Janeiro, depois na Universidade de Brasília, e ministro do Supremo Tribunal. Mas, no decorrer dele aqui, ele deu um curso sobre o Supremo Tribunal, e que redundou nesse livro, Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. É que nós vamos ver que desconhecido também o Legislativo e o Executivo, mas esse outro não é, porque lá atrás era menos ainda. Hoje tem TV Justiça, escritos, enfim, e a sociedade em cima, batendo, né? Sim. Muito obrigado, doutor.
Agradeço, doutor. E, efetivamente, a nossa luta é para a manutenção do Estado de Direito. Muitas vezes nos perdemos em discussões sobre nossa orientação, enfim, direita, esquerda, e, na verdade, o que todo mundo tem que lutar é para manter um judiciário forte. Vou passar a palavra agora para a Patrícia. Vanessa, só acrescentando para você, eu sempre me preocupo muito, isso na OAB, no Conselho Federal, e aqui no Conselho do Distrito Federal, de nós respeitarmos o judiciário e fortalecermos o judiciário. Porque o executivo, principalmente os executivos, não gostam do judiciário. Quer dizer, na nossa massa de trabalho, que é o judiciário, eles não gostam. Como também não gostam do advogado, porque o advogado é o intermediário da luta. E, com isso, eles acham que o advogado só atrapalha, só cria problema, só está ali para fazer chicana, não é? Então, o advogado tem esse papel muito importante de não deixar... Isso não impede a crítica, né? Você vai criticar, como é que você critica? Critica no seu recurso, critica no que você escreve, nos seus memoriais, quando fala, tem que criticar. Se errou, você vai criticar, dizer, olha, o judiciário acerta sempre. Não, erra muito. Mas o advogado está aí para provocar, né? E mudar essa posição. Isso mesmo, doutor. Eu acho que se a gente não lutar pelo judiciário, as pessoas às vezes não entendem a importância de ter um judiciário, né? Sem judiciário não tem democracia. Infelizmente, a gente não nota isso. As pessoas falam em fechar o Supremo como se fosse uma situação fácil, né? Botequim da esquina, você fecha, não é? Mas mudar todos os ministros, botar quem? Importar da Argentina? Como é que vai ser, né? E há um aspecto interessante nesse detalhe de fortalecer, quem defende judiciário é advogado, não é a parte. A parte está lá transitoriamente no seu processinho, quer ganhar e vai embora. E a outra parte contra o judiciário que perdeu. Todo processo tem metade perdendo, né? Então, o advogado é que é o grande elemento de defesa do judiciário. Muito bem. Perfeito. Patrícia? Patrícia. Boa tarde, doutor Roberto. Eu me chamo Patrícia, eu sou advogada aqui do escritório no setor de Direito das Famílias e Sucessões e também no setor de Responsabilidade Civil. A minha pergunta para o senhor como o senhor muito bem explicou no seu livro, hoje, com o aumento das demandas, né, e por via de consequência da quantidade avultuosa dos recursos, fez com que os advogados atuassem ainda mais nos tribunais. Os seus conselhos sobre a extensão dos recursos, a utilização da sintetização dos fatos e a utilização de doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, bem como a apresentação de um memorial breve e objetivo, são de grande valia, nos alertando como que devemos sempre alertar os julgadores para o tema principal que queremos abordar. O livro também aborda ali a dificuldade que alguns advogados têm em relação aos magistrados, que não os recebem nos gabinetes. Nós pudemos constatar que, com a pandemia, essa dificuldade aumentou consideravelmente em nossos tribunais e principalmente nos tribunais superiores. Agora, com a possibilidade de haver sustentação nos agravos regimentais, certamente aumentará os pedidos perante os tribunais, inclusive com relação aos acessos aos gabinetes para apresentação de memoriais. Na sua ótica, quais são as medidas que deverão ser tomadas para impedir que ocorra o cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, torne viável o acesso à justiça? Esse capítulo é muito interessante, porque, no fundo, é uma crítica ao advogado e aos juízes que escrevem demais, aos tribunais, né? Porque, às vezes, o juiz que faz uma sentença longa, está certo, ele está começando e ele quer sustentar o seu ponto de vista. Então, ele escreve muito, cita muitos autores. Já os tribunais já estão num ponto mais avançado, não teria sentido escrever um voto 50, 60 páginas, se é uma monografia, que não tem sentido.
Agora, para o advogado também, o excesso de linguagem, de verbo, prejudica a leitura, que nós conhecemos. Você falou agora rapidamente, eu vou falar rapidamente. Então, a imagem hoje, a televisão está explicando a síntese do que eu levo a você. Não é? Morreu o presidente da Argentina. Morreu o presidente da Argentina. Vamos ver por que ele morreu. Se você deixar um advogado escrever sobre isso, ele vai escrever 20 páginas contando que a Argentina é do Sul e tal, coisa que não tem nada a ver com a morte do homem. Pois bem, hoje, a dificuldade do acesso aos tribunais tem aumentado muito, porque nos Estados Unidos, o advogado só vai ao juiz provocado pelo juiz, mas com a parte contrária. O juiz chama os dois para ouvir, para conversar. Pois bem, aqui no Brasil, nós temos uma cultura geral do advogado ser recebido pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro. Mas a julgadora, eu estou falando lato sensu, porque, por exemplo, muitos advogados reclamam em São Paulo que o juiz não recebe. Não estou falando só de desembargador e ministro. Não é? Mas alguns não recebem. Não recebem por comodidade, por medo. Tem gente que tem medo de receber o advogado, porque ele não vai estudar o assunto, e o advogado vai falar e ele não quer se comprometer, porque ele não vai entender. Então, é um processo muito complicado que está sendo estabelecido aí. Hoje, com essa abertura da lei nova, né, da sustentação oral, o perigo todo é como é que os tribunais vão reagir. Eu sinto que os tribunais estão reagindo para impedir a sustentação. Eu não sei o que é que houve, mas no conjuro de ontem, veio um protesto dos advogados para o ministro Fux, no Supremo, impedir a sustentação oral em agravo. Não sei qual é a hipótese, porque ali tem a hipótese do agravo, não qualquer agravo, né? Então, se você perguntar o que é que pode fazer para enfrentar tudo isso, em primeiro lugar, objetividade no que você leva ao julgador. Estou falando julgador, do juiz ao ministro supremo. Aquilo que você leva contando o que é a história. Uma folha de papel contando essa história. Eu vou até dizer que um querido amigo meu, paranaense, o professor René Dotti, faleceu recentemente, meu querido amigo, os meus amigos fizeram um livro em homenagem a mim, esse aqui, que tem um artigo do professor René Dotti sobre memorial. E ele conta a história que ele fez um artigo no jornal daí, a Gazeta do Paraná, né? Gazeta do Paraná? O jornal de vocês, aí do Paraná. Gazeta do Povo, isso. Gazeta do Povo. Isso. Foi até do Conselho Federal. Doutor Francisco da Cunha Pereira. Francisco. Isso. Pois bem, foi meu colega lá. E o professor René Dotti escreveu um artigo contando uma história que eu contava, de memorial de uma folha, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que você leva, principalmente o memorial, que é uma peça apenas informativa, de dizer, olha, a questão é essa, aqui está uma prescrição, não há prescrição por isso, tal. O julgador imediatamente se conscientiza. Agora, se você escrever tratado, o que é prescrição, de onde é que vem, como é que era no direito romano, enfim, o sujeito já passou por cima assim, não leu. Então, a objetividade, cada vez, ela é maior. É claro que a doutora Patrícia, o doutor Farraj vai dizer, mas discutir o princípio da eventualidade, que obriga você a expor todos os fatos, todas as questões. Claro, isso você não está abolindo o princípio de contar tudo que tem que contar, você não pode deixar para depois outros fundamentos, outras questões, não é? Então, esse aqui é um ponto difícil. Agora, eu acho que o papel do acesso ao julgador, da entrevista, enfim, isso é um papel que a OAB tem que entrar firme. Os advogados têm que cobrar da OAB essa atitude, porque vou eu brigar com o ministro, doutor Farraj, vocês vão brigar com o desembargador? É suicídio. Mas a OAB não.
como instituição, olha, está chegando aqui, os advogados. Em certa época, eu chefiei um grupo pelo Conselho Federal e nós levamos no STJ uma série de reivindicações. Estão acontecendo tais fatos e pedindo providências e tal, e muito bem recebidos, porque nós estamos falando pela instituição e não o pleito pessoal. Vanessa, desculpa interromper, doutor Roberto, gostaria de agradecer ao senhor aqui pela sua lição e contar uma passagem aqui, que o senhor me perdoe, mas aqui no escritório, a meninada, né, os assessores, os estagiários mais novos, advogados mais novos, sempre reclamam da minha pessoa quando eu falo que tem que ser objetivo e que memoriais, no máximo 2 laudas. Daí eu não aceito, eu fico com pena dos meus ancestrais com as caras que eles fazem, né? Por isso que eu fiquei feliz de ouvir a sua lição. E até abusando um pouquinho, se o senhor me permite, né? O senhor tem uma passagem no seu livro que fala da literatura jurídica brasileira. E eles também ficam bravos aqui comigo, né? Já quem está procurando os estudos, porque eu sempre relembro uma frase do Humberto Eco, que fala que a internet cria uma legião de imbecis. Ao mesmo tempo que ela faz uma legião de imbecis, né? Porque ela ajuda em um ponto, mas imbeciliza do outro. Facilita o acesso ao conhecimento, de outro, qualquer pessoa coloca lá, né? E a meninada geralmente quer procurar tudo lá no Jus Navegante, no Google, o que não acontecia na minha época de estudante, né? Então, assim, dentro do espírito do seu livro, das suas lições, assim, no que diz respeito à pesquisa, para os jovens aqui que querem se tornar os advogados, qual seria a lição que o senhor deixaria para eles? Desculpe a pergunta, mas eu vi a importância do seu livro, que o senhor fala da literatura jurídica do Brasil. Claro. Não, hoje, todas as atividades estão simplificando e estão indo para o doutor Google. Até os médicos. A gente vê os tratados médicos são grossos, enormes. Hoje, eles não têm mais tratado, porque eles dizem que todas as questões estão no doutor Google. Então, as novas pesquisas, novas técnicas, novos remédios, enfim. Para o advogado, veio também essa posição. É claro, eu utilizo mesmo. Domingo, eu estava querendo saber um artigo da Constituição, que o meu livro jurídico está no escritório aqui, não está na minha casa. Eu digo, como é que interpretam esse artigo? Quem é que interpreta isso? Eu joguei lá o artigo e vieram as interpretações e tal. Aí tive uma luz do que era. Agora, eu não podia desenvolver esse assunto somente ficar no Dr. Google. Primeira coisa que eu acho que tem que, nós todos, advogados, enfim, você tem uma base de doutrina. É claro que tem doutrina e doutrina. Eu acho que há uns livros assim, que eu vejo, não sei nem quem é o autor, que diz assim, Direito Constitucional Descomplicado. Tem o complicado? Direito Civil Sintético. Como? Aí o Google é melhor. Porque se você quiser dizer assim, qual é a diferença entre prescrição e decadência, talvez o Google apareça, e não o sintético. Não há possibilidade de você examinar qualquer instituto sem você examinar a origem, como é que ele se desenvolveu, até para ter uma ideia de como ela está sendo tratada hoje, por quê, até como uma forma de você interpretar. Vocês que trabalham muito com o direito das famílias, com sucessões, isso tem um passado aí monumental. Nada está caindo agora na legislação e na doutrina, porque os gênios do direito botaram. Não, isso tem, às vezes, séculos de amadurecimento. Então, a gente tem que olhar lá atrás. Um grande ministro do Supremo Tribunal, felizmente está vivo hoje, ainda aqui em Brasília, chamado Zé Carlos Moreira Alves, ele sempre dizia, ele é clássico, eu sempre gostei de livro antigo. Qualquer tema que você vai examinar complicado, dá uma olhada no passado. Exemplo de que hoje é até menos citado, que Tratado de Direito Privado de Pontes Miranda, 60 volumes. Você vai encontrar tudo ali, o que você quiser.
É claro que o Ponte de Miranda não tratou de temas novos. Alienação fiduciária em garantia, não é dele. Leasing, não é dele naquela época. Mas questões tradicionais, ele vai dar um histórico todo, você tem uma ideia que você possa sintetizar. O simplismo não faz bem à cultura, porque, afinal de contas, a pessoa quer simplificar as coisas, também não é assim, de você rastaquela de uma... Então, doutor Farrache, eu incentivo sempre as pessoas, aos jovens, não, sempre, é claro, vocês na massa de trabalho, aí não tem tempo de deitar, ficar 6 meses estudando um instituto jurídico, mas sempre que vai pegar um assunto novo ou controverso, vá aos livros tradicionais, de direito privado, de direito público, tem que ir lá atrás para pegar e ver como é que aconteceu e chegou até hoje. Porque, vamos, sem criticar A, B ou C na literatura atual, há muita gente repetindo tudo para trás, mas muitas vezes com uma leitura que não é objetiva. Então, é melhor ler no original. E aí você chega ao ponto que interessa, né? Obrigado. Doutor Roberto, agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, vou ter esse prazer. Então, no capítulo... Você é melhor que você pensou muito. Não tem tempo de pensar. Para finalizar, Vana, para finalizar. Para finalizar, então, a minha última pergunta, que é uma pergunta bem aberta, é que no capítulo 34, o senhor vai tratar do futuro do mundo jurídico, né? Como que devemos nos preparar, os desafios, como que é esse magistrado do século 22 até. Então, tendo em vista essa mudança tecnológica, essa sociedade nova, a gente tem rede social, é tudo muito dinâmico, eu gostaria até de, para finalizar, perguntar para o senhor qual que seria o seu conselho para esses novos advogados que estão vindo, a nossa equipe é bem nova, e também para nós, né, que já somos advogados aí no meio do caminho, como que o senhor... Claro, o senhor poderia... Tem muito caminho ainda. O que o senhor poderia nos aconselhar para a gente enfrentar esse momento novo? Porque, como o Tuco colocou bem, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, tudo acontece muito rápido. Então, como que a gente poderia... O que seria importante para nós, como advogados, para a gente enfrentar todo esse futuro aí que está vindo de uma forma tão rápida? Há um ponto interessante que mudou, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, vamos dizer, que foi um avanço tecnológico para toda a sociedade. Com o Google, com a internet, com a informação. Para nós, advogados, principalmente, você ter acesso às informações. Por exemplo, hoje saiu uma lei dos cartórios, uma alteração, o presidente da República sancionou uma lei que foi publicada hoje. Já tirei a cópia. Antigamente, você tinha que pegar um diário oficial para ver a cópia daquela lei e uma demora muito grande. Agora, mas você tem que compatibilizar a tecnologia, todo esse material que está à sua disposição hoje, brilhante, e saber deduzir e aplicar. Porque se o intérprete não souber interpretar, ele vai utilizar mal. Então, esse aqui é um problema que está havendo esse gap entre o instrumental que você tem. Não falo só em redes sociais, mas falo nos instrumentos à sua disposição, do advogado, de peticionar, de escrever, de pesquisar, de dar uma luz sobre um determinado assunto, não é? Que você possa interpretar isso e levar para um bom termo a seu favor, que é a favor do seu cliente. Então, esse aqui é o ponto fundamental que deve ser explorado, não somente está aí a ciência. Apenas eu gostaria, parece que a Vanessa fez a última, eu dizer por que esse livro foi editado. Eu pensei que fosse a primeira pergunta, né? Não, foi o seguinte, eu estou em Brasília há 56 anos, então eu sou do Rio de Janeiro. Estudei lá, me formei no Rio de Janeiro e vim para cá para ser assessor no Supremo Tribunal Federal. Bom, e daí em diante depois virei advogado. Pois bem, já vim advogado aí. Como eu convivo esses anos todos, proximidade de tudo, muita gente diz assim, você tem que escrever,
Você tem que escrever as suas memórias. Esse negócio de memória é uma coisa esquisita, né? Você falar de você mesmo. E eu já ouvi uma vez de um sábio que diz o seguinte: ninguém escreve suas memórias, conta tudo de errado a seu favor. Ninguém conta, né? Autobiografia pode contar, que não vai contar aquela parte negativa da vida do sujeito. Ele fez umas bobagens na vida, ele vai contar nunca, né? Então, aí veio a pandemia e eu fiquei preso em casa, não com a pandemia, mas recluso. Aí, se eu vou escrever um livro, tem que escrever um livro. Material. Aí, sabe uma coisa? Eu vou escrever esse, onde conta um monte de coisas que eu participei, que eu vi, que eu sei, mas eu não há uma vez que o pronome eu, não aparece uma vez. Eu fui, eu estive, eu ouvi, eu vendo como jornalista. Eu conto a história, o jornalista pode estar lá no meio, viu lá o fato, mas ele conta o fato, mas não diz eu vi. O fato é esse, né? Então, foi isso que a ideia de transmitir às outras pessoas, aos jovens. Fico satisfeito com vocês todos, jovens, que veem esse programa que eu já vi lá atrás, não é? Antigamente, ninguém escrevia nada. Os meus professores, pessoas mais antigas, raramente se escrevia, porque grandes sábios sabiam, viveram intensamente, a não ser aqueles poucos que fizeram doutrina, o resto desapareceu. Então, muito obrigado por essa oportunidade de levar essa informação aos jovens e cada um aprenda mais, não é? Principalmente naquele hall dali de homenagens que são feitas aos grandes juristas brasileiros, que esses é que devem ser lembrados sempre, que construíram esse chão todo que nós atravessamos, né? Essa aqui é a verdade, nós não fazemos milagre, não. Nós estamos trabalhando em cima de um passado brilhante. Obrigado. Nós que agradecemos mesmo de coração, doutor Roberto Rosa, pelo tempo, pelo conhecimento e pela gentileza mesmo de compartilhar o conhecimento e o seu tempo conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Até satisfação já. e Até já. muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor. Abraço, tchau, tchau. Tchau.